versículo 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. Uma palavra de Deus para a nossa vida simples, porém profunda. Não é profunda porque sou eu que estou pregando, é profunda porque é a palavra de Deus. Então Deus, mesmo sendo simples, Ele consegue ser profundo. Lucas 18, 35, vai nos dizer a palavra do Altíssimo. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Até aqui você pode se assentar. Se quiser, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Queridos, no final desse texto, do versículo 35 ao versículo 43, nós percebemos que há uma conexão entre o final do capítulo 18 de Lucas com o início do capítulo 19. Há uma conexão aí. Caso você não tenha percebido, guarde isso na sua cabeça hoje. Todas as vezes que você ler esse texto do Bartimeu em Lucas, sempre leia pensando nessa conexão do final do versículo 43 com o início do capítulo 19, versículo 1. Vamos lá. Jesus, ele está subindo para Jerusalém e ele passa por Jericó e entra em Jericó. Essa caminhada, essa peregrinação que Jesus está fazendo agora é em direção à cruz. Jesus não está indo para Jerusalém para confraternizar, não está indo para Jerusalém para poder passar tempo, muito menos para viver férias, como se Jerusalém fosse um resort. Embora Jerusalém representasse uma extensão de Deus na terra do seu reino, porque entenda que a Canaã, aonde Deus estabeleceu o lugar que o seu nome seria exaltado e glorificado, é uma manifestação material do reino dele na terra, daquilo que nós podemos ver e tanger, tocar. O reino de Deus até então era invisível, só que Deus começa a manifestar a existência do seu reino lá em Gênesis, quando ele, através do poder da sua palavra, diz: haja luz, e o texto diz que houve luz. Deus diz que haja luminares, sol e lua, e houve. Deus diz que haja ervas no campo, e houve. Separação entre águas e águas, houve. Deus, o que Deus está fazendo? Criando tudo isso simplesmente para poder mostrar que Ele é poderoso, que Ele tem todo o poder? De forma alguma. Deus não precisa mostrar e provar nada para ninguém. Porque se nós, os seres humanos, não quisermos adorá-lo, a natureza adora Ele. Os animais adoram Ele. Os anjos adoram Ele. Tanto que a Bíblia é bem clara em dizer que nesse exato momento, os 24 anciãos estão diante do trono, lançando aos pés dele as suas coroas e dizendo: digno é o Cordeiro de receber honra, glória, força e poder para todo sempre. Isaías afirma que nesse exato momento, às 7h25 os serafins estão ao redor do trono, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus, ele não precisa provar nada para ninguém.
Mas o que que Deus está fazendo então, Jonas, lá no capítulo 1 de Gênesis? Deus está trazendo à existência no mundo material aquilo que existe no mundo espiritual. Deus está criando um seu governo aqui na terra para poder compartilhar conosco domínio, autoridade e poder. Uma prova disso é que quando Deus termina de fazer tudo, Deus cria um jardim e coloca o nome desse jardim de Éden e põe dentro desse jardim um homem. Um homem que Deus não faz a partir do macaco, como ensina na escola. Um homem que Deus não faz a partir do peixe. Não, um homem que Deus faz a partir do pó do barro, com a palma das suas mãos e com a ponta dos seus dedos. E esse homem, ele diz, façamos, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa ser imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus não significa que Deus tenha olhos e bocas, orelha, cabeça, perna e pé como a gente. Por várias vezes na Bíblia, nós vemos Deus ser descrito dessa forma. Uma coisa, pastor Cláudio, é eu descrever algo. Outra coisa é algo ser daquele jeito. João, quando vem, ele diz que viu ruas como de ouro. Ele viu o mar como de cristal. O como aqui significa comparação. Ou seja, o que João viu é tão superior, tão maior, tão além do ouro, que o ouro era aquilo que João tinha de melhor para poder descrever aquilo que realmente ele viu. Então o que João viu lá, não é uma rua de fato de ouro, mas é uma rua que parecia ouro, mas está além do ouro. Não é um mar de fato de cristal, é que a água é tão cristalina e tão viva, que parece cristal, mas é melhor do que cristal. Porque o que Deus fez para mim e para você, viver a eternidade, não há nada na terra que se compare. Ouro, prata, bronze, nada. Tudo que tem lá é superior ao que tem aqui. Então João achou um jeito de descrever. Como é que eu vou descrever? João viu um jato. E ele vai falar, como é que ele não tinha jato naquela época, não tinha helicóptero, como é que ele fala? Então ele vai falar, eu vi pássaros de ferro. Porque era o mais próximo que ele conseguia alcançar, que ele conseguia tocar. Então Deus, ele manifesta o reino dele aqui nessa terra e dá a Adão o poder de dominar e faz Adão segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. O que é ser segundo a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus, não é que Deus não tenha olho, boca e pernas, mas Deus, ele é informe, pastor Cláudio. Como assim, Jonas? Deus, ele é informe. Deus, ele é informe no sentido de Deus não cabe dentro daquilo que nós entendemos que ele caiba. Porque Deus, se ele quiser virar uma rocha no deserto para sair água, ele vira. Se Deus quiser virar maná que desce do céu, ele também vira. E de noite, no frio, se Deus quiser se transformar numa coluna de fogo, ele também vira. Eu te pergunto, você consegue virar uma coluna de fogo? Você consegue virar maná que desce do céu? É só alguém que não tem forma, que é informe, que consegue se transformar naquilo que ele quiser. Jesus vai falar para aquela mulher samaritana, se tu soubesse quem é que fala contigo, mulher, tu sim me pediria água e eu te daria uma água. Jesus, ele é a fonte da água da vida. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Jesus, ele é a rocha, a água que sai da rocha. Jesus, ele é a nuvem que passeia de dia. É a coluna de anda de novo. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele não tem forma. Quando eu penso que ele está vindo de um lado, ele vem do outro. Quando eu penso que ele está vindo de cima, ele vem de baixo. Quando eu penso que ele está vindo da esquerda, ele vem da direita. Jesus não se encaixa dentro das nossas regras. Então, ser imagem e semelhança de Deus aqui significa ter autoridade, poder e domínio. É isso. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, é que Deus colocou dentro de você autoridade, poder e domínio. Então Deus está compartilhando com Adão o poder, a autoridade e o domínio que ele tem, e dando uma porção desse poder para Adão. Tanto que ele vai falar para Adão, Adão, dominai, multiplicai e lavrai, toma conta. Então Deus manifesta uma gota, uma porção do seu reino aqui na terra, dá na mão de Adão. Deus sempre teve vontade de se relacionar conosco. Quantos estão comigo, diga amém. Só que Adão,
ele resolve pecar. Ele resolve errar. E Deus tira Adão de dentro do jardim. E eu estou indo devagar aqui para você conseguir pegar isso aqui. Deus tira Adão de dentro do jardim. Mas por que Deus tira o Adão de dentro do jardim? Porque o jardim é um lugar para o qual nós voltaremos através do sangue de Cristo. Quando Adão peca, Adão ele vira um homem pecador, a morte se aposta daquele homem. Então ele vira um ser passageiro. Mas antes do pecado, Adão ele tinha acesso à árvore da vida. Então ele comia do fruto. Só que agora ele peca e permanece dentro do jardim por um tempo. E Deus tira ele de dentro do jardim porque lá dentro tinha a árvore da vida eterna. Se esse homem toma posse do fruto da eternidade e come o fruto da eternidade sendo um pecador, o que ele vira? Um eterno pecador. Deus então tira esse homem de dentro do jardim, e aquilo que parece ser mal aos nossos olhos, na verdade é um livramento de Deus para a nossa vida. E aqui Deus traz um ensinamento muito grande para mim e para a tua vida. Porque existem lugares e portas que Deus vai fechar diante de nós. Foi isso mesmo que eu falei? Deus vai fechar portas diante de nós. Mas não é para matar a gente, é para poder nos livrar, porque aquilo que tem lá dentro vai sentenciar a gente eternamente. Não é que o fruto era ruim, era que Adão não tinha condições de comer o fruto naquele momento, porque agora ele era pecador. Então Deus tira aquele homem de dentro do jardim, mas Deus não abandona ele. Pega isso aqui. Deus pode até fechar uma porta diante de você, mas Deus nunca vai te abandonar depois que a porta se fechar. Sabe quem é que abandona a gente quando a porta se fecha? Amigo, pai, talvez, mãe, talvez, família, mas quando a porta se fecha, Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, sempre foi desejo de Deus se relacionar conosco. Jesus, então, está indo para Jerusalém para poder buscar de novo o vínculo desse relacionamento que havia sido quebrado lá no Gênesis, desse elo, dessa ruptura espiritual. Não existia mais elo e vínculo entre Deus e a humanidade. Deus vinha, usava os seus profetas no Antigo Testamento e depois o Espírito voltava. Mas Deus sempre quis manter um relacionamento intenso e constante com o povo dele. Um exemplo disso é quando o povo de Israel chega no deserto e Deus quer manter um casamento cotidiano com o povo. E aí o que Deus faz, pastor Márcio? Deus, pastor Cláudio, manda Moisés fazer o seguinte: sobe o monte, porque eu quero entregar as minhas leis para vocês. As leis ali, desculpa estar dando as costas para vocês nesse momento, as leis ali eu considero como um voto de casamento. Quando a gente está no altar, o que a gente faz? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, feliz e alegre, de dia e de noite, até que a morte nos separe. Deus tem uma aliança com Israel, e Deus quer firmar um casamento com Israel. Porque entenda, Deus não tem compromisso com o negócio de ficada, com o negócio de momento, com o negócio de lance. Por isso que a vida com Deus deve ser diária, e não um momento. Deus não é de dar por aí uma ficadinha pelas esquinas, pelas beiradas. O negócio de Deus é aliança, casamento. E aí Deus fala: Moisés, sobe porque eu quero falar contigo. Na verdade, Deus queria falar com o povo todo. Mas o povo fica com medo de Deus. Porque quando Deus desce sobre o monte fumega. Tem trovão e relâmpago. E o monte treme, o povo fica com medo. E o povo brada: Moisés, fale você por nós e não a gente mesmo. Moisés toma uma atitude e sobe. Lá Deus dá as leis, o voto. Começa a cerimônia de casamento. Deus estabelece um casamento com o seu povo. Mas todo casamento precisa ter o quê? A pessoa que é casada, ela mora debaixo do mesmo teto. Dorme na mesma cama. Partilha a mesma casa. Só que Deus ainda não habitava no meio do povo, pastor Cláudio.
E aí Deus dá um projeto, fala, agora eu quero habitar no meio de vocês. Moisés, constrói o tabernáculo de acordo com o modelo que você viu. Que modelo é esse? Quando Moisés estava lá em cima, fazendo os votos de casamento, Deus mostrou a estrutura da casa onde eles morariam enquanto eles estivessem casados. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Tu não tem qualquer esposo não, quem casou contigo. Eu não estou falando do teu marido aqui da terra não, eu estou falando do teu marido do céu. Quem casou contigo te ama tanto, que ele tem um ciúme de você que você nem imagina a quantidade. O ciúme que ele tem de você é tão grande, mas tão grande, que ele diz o seguinte, eu mato e eu firo por causa dele e por causa dela. Deus manda Moisés construir o tabernáculo para poder habitar no meio do seu povo, porque só tem casamento se tem gente morando debaixo do mesmo teto. A partir de então, Deus começa a habitar no meio do povo. Então sempre foi vontade de Deus. Jesus então está subindo para Jerusalém para poder buscar esse elo permanente e eterno. Só que quando ele está indo, ele encontra na entrada de Jericó, à beira do caminho, um jovem moribundo assentado. E é aqui que está a nossa mensagem. O povo daquela época esperava um Cristo guerreiro, um Cristo de batalhas, um Cristo que empunhava a espada e que fosse destruir o exército romano. Só que Jesus vem completamente na contramão daquilo que o povo esperava. O que eles esperavam era um imperador, um império. Só que o que Deus manda é um reino. Nós temos o costume, eu não sei aqui, mas na minha igreja e em outros lugares, de dizer que a igreja é um quartel. Correto? Só que reino é diferente de quartel. Porque quartel, você obedece hierarquia. O soldado, ele não reporta ao sargento. O sargento, ele não fala com o comandante. O comandante dificilmente vai ter acesso ao general. O quartel tem hierarquia, general, coronel, eu não sei, vou falando aqui, não sei quais, sargento, soldado e recruta. Só que o reino de Deus não é assim. O que o povo esperava era isso. Só que Jesus traz algo na contramão. Ele traz algo diferente. Ele fala, no quartel funciona assim. No exército romano funciona assim. Porque o que aquele centurião vai falar para Jesus? Eu sei o que é ter autoridade. Porque eu digo a esse vai e faz, e ele vai e faz. Digo àquele vem, e ele vem. Então basta somente uma palavra do Senhor para o meu servo ficar curado. Só que o reino de Deus não é assim. O reino de Deus funciona da seguinte forma. Eles estão chegando para poder participar da última ceia. E o maior no reino para diante deles, que é Jesus, e pergunta, vocês lavaram os pés um dos outros? Um olha para o rosto do outro e fala, o quê? Pedro, tu lavou com João? Pedro, eu, Tiago? Esqueci. Vem Barnabé, e aí? E aí, Tiago, tu lavou? Mas eu esqueci também, tanta coisa acontecendo, minha cabeça está tão cheia que eu esqueci. Aí vem o general, o senhor dos exércitos, e fala, não tem problema não, senta todo mundo. Eu que sou maior, vou lavar os pés dos menores. O reino de Deus vem na contramão. Jesus, no Monte das Oliveiras, vai ensinar o seguinte, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os ricos? Não, os pobres de espírito. O reino de Deus vem na contramão de tudo aquilo que eles acreditavam naquela época. Por exemplo, um rabino, uma autoridade, não parava para conversar com alguém que estava mendigando à beira do caminho. Mas aí vem Jesus, o Filho de Deus, em direção a Jerusalém, para ser crucificado. E à beira do caminho tem um jovem. E o que me chama a atenção é que para Jesus chegar em Jericó, ele poderia ter utilizado dois caminhos. O primeiro é o caminho da rota dos reis. E o segundo caminho é o caminho dos servos, dos pobres e dos moribundos. Como era o caminho da rota do rei? O caminho da rota do rei era um caminho utilizado pela realeza.
pelos cavalos, pelas carruagens da realeza. Era um caminho pavimentado, um caminho limpo. Mais ou menos como acontece hoje, se você observar, abrir um parênteses aqui na nossa pregação, como acontece hoje aí perto da casa de prefeito, governador, deputado. Você vê se lá tem assalto direto, se tem manifestação, se falta luz, falta água. Já perceberam isso? Nunca perceberam isso? Na redondeza onde mora o prefeito, o governador, o presidente, essas autoridades, você percebe que não tem bagunça. Você não tem mortandade, você não tem chacina ali. Você não tem. É tudo do bom e do melhor. Condomínio caríssimo, pago com os nossos impostos, com o nosso dinheiro, uma vida mansa, mercado, tudo perto. É mais ou menos isso. O caminho da Rota do Rei era assim. Um caminho pavimentado, asfaltado. Naquela época não tinha asfalto, mas era parafraseando. Um caminho limpo. E o caminho dos servos? Era um caminho cheio de bandido, um caminho tortuoso, cheio de buraco. Era um caminho onde ficavam os mendigos, onde ficavam os pedintes, onde ficavam as viúvas e os órfãos. E aí você já pode perceber que Jesus ele não escolhe o caminho mais fácil para chegar até Jerusalém. Jesus escolhe o caminho mais difícil. Já deixa eu aplicar algo sobre a mim e sobre a tua vida aqui. Existia um caminho mais fácil. Existia alguém com mais talento. Existia alguém mais inteligente. Existia alguém até mais bonito, com mais dinheiro, com mais tempo disponível. Existia alguém com mais capacidade do que eu e você. Existia um caminho mais curto, um caminho mais bonito, um caminho mais perto, com menos dor. Mas Jesus preferiu o caminho mais longo, mais difícil. O caminho onde ele encontrou a minha e a sua vida. Uma vida que não tinha graça, que não tinha beleza, que não tinha formosura. Uma vida que não tinha presença de Deus. Uma vida que estava perdida no abismo, uma vida que estava perdida nas trevas. Foi esse caminho que Jesus escolheu. Jesus poderia ter colocado outra pessoa no seu lugar, sentado aqui nessa noite cultuando a Ele, mas Jesus achou graça em você. Ele quis você, Ele trouxe você, Ele limpou você, Ele lavou você no sangue dEle. E isso é motivo suficiente para nessa noite você sair daqui glorificando o nome dEle. Porque se não fosse a graça de Jesus, só Ele sabe onde você estaria nessa noite. Mas eu quero que você comigo levanta a sua mão nessa noite e agradeça a Deus. Porque Ele foi te buscar onde ninguém mais queria ir. E te trouxe, te lavou e te deu uma nova vida. Jesus merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Sempre vai ter alguém melhor do que eu e você. Sempre vai ter, pastor Cláudio, com todo respeito, alguém que pastoreia melhor. Sempre vai ter alguém que prega melhor. Sempre vai ter alguém que toca melhor. Mas fazer o que se ele escolheu a gente? Briga com ele. Mas fazer o que se ele escolheu essa casa para derramar a presença dele? Mas fazer o que se ele escolheu esse povo para trazer para cá? Briga com ele. Ele sabe o porquê. Ele vê valor onde ninguém mais vê valor. Aquela madeira que todo mundo joga fora, que quer tacar no fogo para queimar, ele fala, taca fogo não, coloca na minha mão porque eu dou forma, eu transformo em algo valioso, está entendendo? Aquela vida que ninguém dava mais valor, que dizia que você não ia ter jeito, que dizia que ia morrer do jeito que estava, que dizia que tu não ia para frente. Então, eles até estavam certo, só que eles não contavam com uma reviravolta no céu, e Deus olhar lá de cima e falar, tá bom, realmente não tem jeito na tua mão, mas na minha mão eu vou conseguir dar forma, vou conseguir dar vida e vou colocar do jeito que eu quero. Glória. Aleluia. Esse jovem está à beira do caminho. E à beira do caminho ficavam as pessoas improváveis. Como o texto diz, um mendigo, órfão de pai. Porque Bartimeu não é o nome dele. Guarda isso, caso você não sabia. Bartimeu não é o nome dele. Bar, em hebraico, significa filho. E Timeu se reporta ao pai. Então, o que essa nomenclatura quer dizer? Estava ali assentado à beira do caminho o filho de Timeu. Quando Jesus vem chegando, o texto vai dizer que ele ouve o tropel da multidão que passava. E perguntou o que era aquilo.
E aqui a gente entende que a multidão que seguia Jesus, que estava com Jesus, fazia barulho. E aí eu respeito, como cristão eu respeito. Eu respeito igrejas que têm os seus usos e costumes, que durante um culto, pastor, não pode bater palma, que durante um culto você não pode falar em mistério alto, que durante um culto você não pode tocar pandeiro. Tem igreja que nem bateria eles deixam colocar dentro da igreja, porque eles alegam dizendo que Deus não é surdo, que Deus não é maluco, que Deus não é esquizofrênico, que Deus conhece o nosso pensamento, e nós precisamos respeitar. É a igreja para todo mundo e todos os gostos. Só que o texto aqui me mostra que Bartimeu só identificou que Jesus estava ali, não foi porque Jesus gritou, não foi porque Jesus fez fogo descer do céu, foi porque tinha um grupo em volta que estava fazendo barulho enquanto caminhava com Jesus. Então o texto me mostra que a igreja não faz barulho porque Deus é surdo. A igreja faz barulho porque o mundo é cego. E o mundo precisa ver quando Jesus chega. Então, quando a igreja chega e faz barulho, o mundo, embora não veja a presença que nós sentimos, o mundo precisa perguntar: o que está acontecendo ali no roncador? O que está acontecendo ali naquela casa? E aqui de dentro nós gritamos: é Jesus de Nazaré que chegou nesse bairro. Satanás, pega a sua mala, porque o homem da mão furada, a raiz de Jessé, o Filho de Deus, chegou! Então, se você não gosta de barulho, eu te respeito. Mas quando eu der meu culto a Deus, deixa eu fazer barulho, porque Jesus chegou na cidade para mudar a história. Glória. Aleluia. Ele ouve o barulho e pergunta: o que está acontecendo aí? Porque o barulho chama a atenção dele. E aí anunciaram que Jesus, o Nazareno, passava. Jesus o Nazareno. O que significa Jesus o Nazareno? Aqui, se a gente ler por cima, parece que não aconteceu nada, né? Ele faz uma pergunta e ele responde. Bartimeu faz uma pergunta e eles respondem. Quem é que está passando aí? Tá bom, obrigado. Obrigado. O que está acontecendo aí? Aí eles vão responder: Jesus, o Nazareno, que está passando. Parece que eles ajudaram. E não. Porque quando eles dizem Jesus o Nazareno, Jesus eles estão querendo dizer, é um homem da cidade de Nazaré. E o que era Nazaré naquela época? Mas Nazaré naquela época, eu posso falar porque já morei lá. Hoje não moro mais, mas já morei lá. Eu morei durante 33 anos em Santo Expedito. Quem conhece Santo Expedito aqui? Então, quando alguém chega e fala assim: não, esse aí é um rapaz que veio lá de Santo Expedito, qual é a tendência do povo fazer? É longe, hein? Não é isso? É longe. Agora, se alguém chega e fala assim: não, pastor chega para poder anunciar o pastor Cláudio, chega para poder anunciar um pregador e fala assim: igreja, eu quero que vocês recebam com aplausos um pregador que nós trouxemos aqui nessa noite para poder ministrar. Ele veio lá do Recreio dos Bandeirantes, de um dos condomínios mais caros que tem lá. Qual é a tendência do povo? Isso aí tem dinheiro. Não é isso? Não é, irmão? Não é a primeira coisa? Uma das primeiras coisas que a gente pensa: olha, é bem de vida, é bem sucedido e tal. Então, de repente, do lugar de onde vem, fala muito sobre quem você é. Quando Pedro fala que encontrou o Messias e diz de onde ele era, qual foi a pergunta que fizeram para ele? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade desprezada, sem importância nenhuma. É semelhante lá ao bairro de Santo Expedito. Um bairro desprezado pelas autoridades, sem importância no mapa de queimados. Mas daqui eu quero profetizar lá, que em nome de Jesus a situação daquele lugar será mudada. Haverá uma prosperidade naquele lugar. Haverá um avanço naquele lugar em nome de Jesus. Porque as autoridades da terra podem desprezar, mas Deus do céu foi quem criou aquele lugar. Então, quando a multidão responde que é Jesus de Nazaré que está passando, eles estão querendo dizer assim: é um profeta de um lugar sem honra que chegou na cidade. Ou seja, é mais um profeta. Só que olha o que Bartimeu vai fazer. Então, ele clamou.
Versículo 37 aí na tua Bíblia. Então ele clamou, versículo 38. Jesus de Nazaré, tem compaixão de mim? É isso que ele clama? Jesus de Nazaré tem compaixão de mim? É isso que ele clama? O que ele fala? Jesus? Mas qual foi a informação que ele recebeu? Que era quem que estava passando? Jesus de? Mas o que ele clama? Jesus filho de? Por quê? A informação de quem não tem intimidade com Jesus não pode afetar o meu clamor diante da presença dele. Às vezes nós queremos conhecer Jesus através da boca de quem não tem intimidade com ele. Deus está ensinando para a gente nessa noite. Você está perdendo grandes oportunidades na sua vida porque está deixando de me conhecer, por se relacionar comigo, mas está ouvindo o que querem te ensinar. Aprenda a me buscar por aquilo que você se relaciona comigo. Bartimeu era cego das vistas, mas não era cego do espírito. E sabe qual é o cego? Me pergunta qual? Me pergunta de novo. Não é o cego dos olhos, é o cego da alma. Não é o cego que passa por essas portas e não enxerga na carne. É o cego que todo domingo entra nessa igreja e não entende o propósito que veio para cá. Sabe, pastor Cláudio? Não é o cego dos olhos. É o cego da alma, do espírito. É o que não consegue ter a visão do reino de Deus. O pior cego pregando para essa casa aqui, não é o cego dos olhos que vai passar por essas portas e talvez nunca vai ser curado, vai morrer talvez dentro dessa igreja sem receber a cura. Porque isso acontece, irmãos. Nem todo mundo vai ser curado da sua enfermidade. Algumas pessoas Deus vai curar, outras Deus não vai curar. Prova disso, Paulo cuspiu na carne, Senhor tira, Senhor tira, Senhor tira. Na terceira vez eu parei, ele falou, minha graça te basta. Mas o pior cego não é esse. O pior aleijado não é o cadeirante. É o que não tem pernas espirituais para caminhar no reino de Deus. O pior cego não é o cego dos olhos. É o cego de fé. Aquele que está aqui todo culto. Aquele que está aqui toda semana, mas não consegue discernir a vontade que Deus dá através da liderança dessa casa. Esse é o pior cego. Porque é aquele que dá glória, é aquele que dá culto, é aquele que dizima, é aquele que oferta, mas é aquele que não é transformado por dentro. Esse é o pior cego, pastor Márcio. Porque tu olha, de fora tu não vê cegueira, ela está dentro, está escondida. E aí só Deus para revelar. Só Deus para revelar. Só Deus para revelar. E ele vai clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele estava enxergando mais do que aqueles que estavam em volta de Jesus. Isso é incrível, não é, irmão? Como que pode um cego mendigo conseguir enxergar mais sobre quem era Jesus do que quem enxergava de fato e estava em volta de Jesus? Meu Deus do céu, eu ainda não consegui decifrar isso aqui. E é o versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Olha só, quem eram esses que iam na frente? Era quem estava perto de Jesus, que mandava ele ficar quieto quando ele começou a clamar. Porque entenda o seguinte, o seu culto às vezes vai incomodar quem você menos espera. O seu culto, o seu clamor, quando começar a chamar a atenção do céu, quando algumas coisas começar a mudar na sua casa, no seu emprego, na sua escola, na sua vida profissional, se prepara. Algumas pessoas vão mandar você parar, alegando que ele não está te ouvindo. Ei, os sinais serão dados, as coisas vão começar a mudar. Ainda que o teu vizinho, o teu familiar, teu pai, tua mãe, não importa, mande você parar, não pare, continue clamando. Jesus uma hora vai parar para poder atender o seu pedido. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, ele porém cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Um cego conseguiu parar Jesus. Um cego conseguiu parar por um instante a missão que Jesus estava indo cumprir, que era de ir para a cruz. Um cego dos olhos, mas um grande homem em sua alma e em seu interior. É por isso que Davi vai falar assim, Senhor, tu não te agradas de sacrifícios e holocaustos, mas o que o Senhor se agrada é de um coração contrito e quebrantado. Sabe? Então o que é ser cristão? O que é chamar a atenção de Deus?
não é apenas eu oferecer sacrifícios do lado de fora, mas é eu me quebrantar do lado de dentro. Porque Deus, ele não se ilude com a nossa aparência, ele olha para o nosso coração. Não é eu me prostrar com o corpo quando eu chego nesse lugar, é eu me prostrar dentro de casa diante dele, já na presença dele com o meu coração. E aí observe aqui, versículo 41. Ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? Ué, não está óbvio, Jesus? Que ele quer que o Senhor cure ele? Está óbvio. Não está óbvio. Ele é um cego, está clamando Jesus. O que ele quer? Cura. Mas por que Jesus pergunta o que quer que ele faça? Porque Jesus, meus pastores, oficiais dessa casa, sempre vai nos dar, pastor Cláudio, a oportunidade de expressar a nossa enfermidade. Porque, pastor, nem todo cego quer ser curado da sua cegueira. Pega isso aqui. Nem todo cego quer ser curado da sua cegueira. Talvez se Jesus descesse no nosso meio hoje aqui e perguntasse assim: o que queres que eu te faça? Talvez algumas pessoas desempregadas pediriam um carro do ano, uma casa cara, uma mansão. Mas aí para ter mansão tem que ter condições de pagar o IPTU. Para ter carro tem que ter condições de pagar o que? A gasolina. Então Jesus está ensinando para mim e para você o seguinte: não adianta nada eu te dar carro se eu não te dar emprego. Aprenda a ter prioridade nos seus pedidos. Pedis e não recebeis porque você pede mal. Você quer passar carroça na frente dos bois. Por isso que ele pergunta: o que queres que eu te faça? Aí Bartimeu me ensina. O que é que eu tenho que pedir? Eu não tenho que pedir riqueza. Por que adianta eu ser rico se eu não enxergo o que eu estou gastando? Senhor, que eu torne a ver. A minha prioridade é voltar a ver. E as outras coisas vão vindo depois. Mas eu preciso primeiro curar a minha enfermidade que mais me assola, a que me coloca aqui. Às vezes a gente quer viver coisas sem primeiro largar a enfermidade. O que adianta você ser um rico à beira do caminho? Eu prefiro ser um pobre que enxerga do que um rico que continua sentado na beira do caminho. Respondeu-lhe Jesus: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Olha o versículo 43. Imediatamente. O que Jesus vai fazer na minha e na tua vida não vai levar 6 meses ou 1 ano. Vai ser imediatamente. Para espanto de muitos que achavam que ia demorar séculos para acontecer, o que ele vai fazer vai ser imediatamente. Tornou a ver. E depois que ele voltou a ver, ele saiu da igreja, foi embora, porque não é isso que acontece. A gente vem aqui, faz uma campanha, um propósito, pede. Pastor Cláudio vai lá, amassa barro, levanta poeira, bota o carrinho dele, leva para lá, leva para cá, e ora, e vem o ministério e ajuda e tal. O crente abençoado recebe a porta. E aí o que ele faz? Pega janeiro, fevereiro e março, tira férias, some da igreja. Pastor, liga ao meu irmão, estou precisando de você aqui, rapaz, na escala de obreiro, estou precisando de você aqui para poder ajudar a virar um concreto aqui e tal. Ei, meu pastor, estou vivendo um novo tempo na minha vida, um novo ciclo. Agora chegou o tempo de conhecer o mundo, de viajar com a minha família. Vou dar um tempo, vou dar uma descansada, vou sumir. Mas o que o Bartimeu me ensina? Imediatamente tornou a ver e fez o quê? E seguia-o. Fazendo o quê? Glorificando a Deus. Depois que ele recebe a bênção, ele continua no caminho. Porque ele é esperto. Ele sabe que viver com o dono da bênção é melhor do que viver com a bênção sem o dono. Olha aqui o que vai acontecer na vida desse homem. Agora ele voltou a ver, voltou ou não voltou, amém? Mas ele continua o quê? Pobre. Não continua pobre? Só que agora um pobre que enxerga. Já estava bom, não estava bom? Já estava no lucro. Agora ele podia caçar um emprego, voltar para casa, caçar sua família. Só que não, ao invés de voltar para casa, voltar para os seus amigos, ele continua seguindo Jesus, pastor Marcos. E aí vai entrar no capítulo 19. E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Junto com quem? Com a multidão. Quem está na multidão? Bartimeu. Fazendo o quê? Glorificando e exaltando a Deus. Bartimeu está no meio do culto, entregando tudo. Dando glória, dando aleluia. Se foi batizado no Espírito, falando em língua. Ele não abandonou Jesus. E aí o texto vai continuar. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico. E um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico. O que esse homem fez? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Olha o versículo 4.
Não, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém repousar em sua casa. Olha o versículo 8 agora. Depois de Jesus ter entrado na casa de Zaqueu, ter conversado com ele, olha o que vai acontecer. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo. Não foi ninguém que me coagiu. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então tem 2 grupos aqui. Aqueles que Zaqueu roubou e os que eram pobres. Aqueles que Zaqueu roubou, Zaqueu falou: eu só vou devolver para quem eu roubei. Até aqui tudo bem? Amém, irmãos? Mas para os pobres, para quem é pobre, eu vou dar metade dos meus bens. E aí quando Jesus abre a porta da casa de Zaqueu, quem é que está do lado de fora glorificando e exaltando a Deus? Vou perguntar de novo porque você não pegou. Quem é que está do lado de fora, que foi curado, mas continuava pobre, glorificando a Deus? Vocês entenderam o benefício de receber a primeira bênção de Deus e não sair do caminho que Ele estabeleceu? Não é só uma cura que Deus quer te dar. Não é só isso que você está pedindo que Deus quer te dar. Deus quer te dar muito além disso que você está pedindo. Mas nessa noite, de tudo que eu preguei, eu já travo meu celular, fecho minha Bíblia, já estou encerrando aqui. De tudo que eu preguei, eu só quero que você guarde uma coisa. De tudo que você está pedindo para Deus te dar, Ele vai te dar, mas Ele quer te dar uma orientação imprescindível. Quando eu te der a primeira bênção, não sai do caminho não, porque vai vir um caminhão de riqueza para a tua casa e para a tua vida. Continua dentro do propósito. Continua me seguindo, porque o lugar onde eu vou levar você vai deixar todo mundo espantado. Porque quem viu Bartimeu no dia anterior mendigando na cidade, não vai acreditar no outro dia quando Bartimeu estiver no restaurante mais caro da Barra da Tijuca, comendo e bebendo da melhor comida. Vou perguntar: ué, Bartimeu, tu não era mendigo, tu não era pobre? Vou falar: eu era, até eu encontrar com Jesus na entrada da cidade. Depois que Ele atravessou minha vida, Ele mudou a minha história. Se coloca de pé, por favor, se coloca de pé, por favor. Vamos perguntar: não foi o teu diploma? Não foi o teu trabalho? Não foi a tua casa? Não foi o teu parente? Não foi um amigo? Você vai responder: não foi. Foi Jesus, o filho de Davi, não o Jesus de Nazaré. O filho de Davi, que me deu toda essa riqueza e esses bens. Coloca a mão no seu coração, curve sua cabeça, eu vou orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, Sua palavra foi pregada, foi ministrada, e eu te peço que ela venha permanecer fazendo morada nos nossos corações e venha frutificar a 100 por 1. Deus continua falando conosco, que o Senhor quer falar é aquilo que eu não pude falar. Abençoa esta casa, abençoa essa igreja, abençoa cada um que está aqui, aqueles que vão ver esse vídeo, vão acompanhar essa pregação. Libera, Pai, a nossa cura, aquilo que nós pedimos, e libera um caminhão de prosperidade, assim como o Senhor liberou sobre a vida de Bartimeu. Seja com teu povo, com a tua igreja, prospera esse lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você aplaude ao nome do Senhor, podei vos assentar. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.